Seja bem-vindo ao módulo 3 do curso Mercado de Opções. Nós conheceremos o modelo de precificação de Black-Scholes, famoso modelo em que são utilizadas algumas variáveis desenvolvidas por Fischer-Black, Myron Scholes e Robert Merton, que desenvolveram as bases para o sucesso da engenharia financeira das décadas seguintes. Em 1979, a Bovespa lançaria opções sobre ações. Essa foto de 1997 mostra Scholes, da Universidade de Stanford, e Merton, da Universidade de Harvard, recebendo o Prêmio Nobel de Economia. Essas fórmulas, na verdade, mostram um modelo de precificação que você não tem que se preocupar em decorar, obviamente, essa fórmula, mas você já pode começar a ver em que parâmetros eles se baseavam para dizer quanto deveria custar uma opção no mercado. Então vejam que o V, que é o preço teórico da opção, se baseia no preço de exercício da opção, no preço do ativo objeto, no tempo até o vencimento, taxa de juros livre de risco e na volatilidade do ativo. Porém, nós veremos isso com calma. Não precisa se preocupar em gravar nada de forma decorada, porque nós iremos estudar cada um desses elementos que interferem no prêmio das opções, de forma que você consolide o aprendizado e entenda, ao invés de decorar, como cada uma dessas variáveis interfere e influencia o prêmio das opções. Portanto, o modelo de Black-Scholes é o modelo mais popular de precificação de opções. Não é o único modelo existente. Ele calcula um preço teórico para as opções. Portanto, há opções que estão sobreavaliadas no mercado, ou seja, com um preço maior do que o que deveriam custar, maior que o preço teórico. E também as opções podem estar subavaliadas, com um preço de mercado menor do que o preço teórico. Então esses são os fatores que influenciam o preço das opções. O preço atual da ação, o preço de exercício da opção, o tempo que falta até o vencimento, a taxa Selic e a volatilidade da ação, sendo que a volatilidade da ação é o único desconhecido entre esses 5. Analisando agora o efeito da mudança do preço da ação sobre o preço da opção. Observe esses dois gráficos. O gráfico da esquerda é um gráfico de candlestick da Petrobras e o gráfico da direita é o gráfico de uma opção da Petrobras. Cada candlestick representa uma hora de mercado. O que você observa? Nas 3 primeiras horas houve uma queda da ação. Ao mesmo tempo, houve uma queda do preço da opção. Observe que há uma semelhança entre os gráficos, mas não a correspondência exata. Ou seja, o preço da opção tende a oscilar no mesmo sentido do preço da ação. Mas isso não é uma regra, porque o preço da opção depende dos outros 4 fatores. Preço de exercício da opção. Vamos ver como é que ele interfere no preço da opção. Você lembra que as opções têm preços de exercício, ou seja, strikes. Cada titular ou lançador de opções negocia valores para que estejam dispostos a comprar ou vender a partir de determinado preço aquela ação. Então, quanto maior o preço de exercício da opção, menor o preço pago por ela. Observe nesse exemplo que quanto maior o strike negociado em Petrobras, menor o preço pago na opção. Aqui à direita é o último preço negociado em cada uma das opções. Portanto, há uma relação inversa. Quanto mais alto o preço de exercício, menos
alguém estaria disposto a pagar acreditando que chegaria naquele preço. Como o tempo que falta até o vencimento influencia no preço da opção? Observe o que acontece com esse gráfico, em que, novamente, à esquerda nós temos o ativo, que é a ação, e à direita o derivativo, a opção. Perceba que nesse gráfico da esquerda, a ação caiu de preço, depois subiu e caiu e esteve no mesmo patamar alguns dias depois. No entanto, alguns dias depois, mesmo com a ação no mesmo patamar, a opção, embora tenha oscilado de forma semelhante à oscilação do preço da ação, ela não voltou ao mesmo preço original, ou seja, embora a ação tenha voltado ao mesmo preço, a opção não voltou ao mesmo preço. Então a passagem do tempo faz com que a opção não retome o mesmo valor, mesmo que a ação tenha retomado ao mesmo valor. Da mesma forma que o tempo cria valor por expectativa, a sua passagem corrói o preço da opção. E essa é a essência das opções. Portanto, realizando uma compra simples de opção, que é o chamado comprar a seco, você precisa acertar a tendência e ganhar mais com a alta e com isso superar a perda pela passagem do tempo. Com o tempo, as opções fora do dinheiro, out of the money ou OTM, tendem a virar pó. E aí vem aquela lenda da bolsa. Opções foram feitas para serem vendidas. Ou, de outra forma, em opções, os vendidos ganham mais do que os comprados. Mostrando aqui novamente que, nesse caso da esquerda, não houve nenhuma retomada ao preço original da ação. A ação subiu, ou seja, passaram alguns dias, Petrobras esteve a um valor mais alto do que o anterior e mesmo assim a opção caiu de preço. Como a taxa de juros do mercado, a taxa Selic, interfere no preço das opções? O preço das opções de compra tende a subir com o aumento dos juros, porque os juros do mercado estão inclusos nos prêmios das opções. Imagine que alguém deixou de pagar R$30 por uma ação e comprou uma opção por R$1. Pelo fato de ela ter economizado dinheiro naquela compra da ação e simplesmente ter comprado a opção, raciocina-se que ela poderia ter investido aquele dinheiro e de uma forma compensatória o mercado reflete isso no preço das opções. Ou seja, quanto mais a pessoa ganhar com aqueles R$29 que ela não pagou na ação, pelo fato de ela ter comprado apenas a opção, o mercado embute isso no preço da opção. Então, quanto maior a taxa de juros, maior será o preço das opções. E a volatilidade da ação é o único desconhecido. As opções de ações mais voláteis, ou seja, que oscilam mais, têm preços maiores, devido a maior probabilidade de exercício. Quanto maior a volatilidade da ação, maior o preço da opção. Para você entender melhor essa informação, considere duas ações, ambas hoje a R$30, a ação 1 e a ação 2. Porém, olhando historicamente, a ação 1 variou no último ano de 10 a 50 e a ação 2 variou de 25 a 35. Considerando esse padrão de amplitude de oscilações, ou seja, considerando essa volatilidade, qual você acha que tem maior chance de chegar a 40 em determinado período? É claro que você vai responder que é
a ação 1, porque ela tem uma maior volatilidade. Portanto, por isso, o prêmio da opção com strike em 40 será maior na ação 1, porque ela tem maior expectativa, maior chance de ser exercida, porque é mais volátil. Entre as volatilidades existentes, existem a volatilidade futura, a volatilidade histórica e a volatilidade implícita. A volatilidade futura, obviamente, é impossível de se saber. Porém, nós podemos considerar para essa projeção o uso da volatilidade histórica em períodos diferentes de tempo, de acordo com o objetivo. Ela pode ser usada como uma estimativa da volatilidade futura. Então, para isso, existe a volatilidade histórica dos últimos 12 meses, dos últimos 45 dias, ou a volatilidade histórica dos últimos 30 dias, que é a mais utilizada. Existe um outro conceito, que é o de volatilidade implícita, que é a volatilidade da ação que está sendo expressa especificamente naquela hora na opção. Nós iremos ver esse conceito detalhadamente. Nesse slide, o mais importante a saber, no momento, é que como não se sabe a volatilidade futura, porque ele é o único fator desconhecido entre os itens, entre os elementos que interferem no preço das opções, você vai utilizar a volatilidade histórica do passado. E para entender melhor a volatilidade implícita, nós sabemos que existe um preço das opções negociado no mercado e um preço teórico. Portanto, qual é o conceito de volatilidade implícita? Imagine esse exemplo, com a taxa Selic 8,75% ao ano, Petrobras estando 32,46%, considerando a volatilidade histórica de 30 dias de 25%, nesta data, com essa data de exercício, considerando aqui o número de feriados, mas para você entender que a contagem pelos dias úteis, e aqui um quadro de opções mostrando a opção, o seu preço teórico e o último valor na bolsa. Ou seja, se a volatilidade fosse de 25%, nós teríamos, por exemplo, na PetriJ 32, um preço teórico de 2,12. Eu olho para o mercado e vejo que, diferente da volatilidade histórica estar gerando 2,12, ou seja, diferente de o mercado estar precificando como se fosse 25% naquele momento a volatilidade, porque esse número eu coloquei, eu imputei de forma que eu fiz uma consulta em algum site, vi a volatilidade histórica, joguei na fórmula, joguei em algum sistema e mostrou que deveria ter 2,12 o preço da opção. Eu olho no home broker e está 2,25. Então, num cálculo retroativo, num cálculo voltando do fim para o começo, eu vou lá e vejo que essa volatilidade que geraria 2,25 de preço teórico é 32,80. Esse é o conceito de volatilidade implícita. Ou seja, o mercado está trabalhando com uma volatilidade de 32% para essa opção, considerando o último preço negociado. Então, a volatilidade implícita é aquela que faz com que o prêmio originado pelo seu cálculo seja igual ao que está sendo negociado no mercado. É a opinião do mercado acerca da volatilidade de uma ação em particular. É a expectativa do mercado inserida no valor extrínseco das opções. Desse ponto em diante, nós estudaremos as letras gregas associadas às opções. E aí nós veremos 5 letras gregas: delta, gama, teta, vega e rho. O delta é quanto a opção vai variar em centavos para cada oscilação de R$1 da ação. Eu vou ler os outros agora, mas não se preocupe porque nós iremos detalhar cada um.
O gama é quanto o delta vai variar em centavos para cada variação de R$1 da ação. O θ é quanto a opção perde em centavos por dia pela simples passagem do tempo. O vega se refere à influência da volatilidade. E o ρ, influência da taxa de juros. Nós consideraremos para esse curso apenas as 3 primeiras para detalhamento, que são as mais importantes na prática. Portanto, conforme eu informei, vamos ver de forma detalhada cada uma dessas 3 mais importantes, começando pelo delta. O delta é quanto a opção vai variar quando a ação oscilar R$1. É o efeito da mudança do preço da ação sobre o preço da opção. Portanto, você pode considerar o delta como sendo a velocidade da opção. Nesse exemplo, nós temos a Petrobras por R$ 32,50. E temos cada uma das opções na segunda coluna sendo negociada a um determinado preço na bolsa. Por exemplo, PetroJ 26 a 7,01, PetroJ 32 a 2,25 e as outras opções a 1,23 e 0,10. O que você observa aqui? Cada opção tem um delta. O delta da própria ação, por definição, é 1, porque nós estamos dizendo que quanto que vai variar para cada oscilação de R$1 da ação. Então, obviamente, eu estou considerando de base aqui a oscilação de R$1 da ação. Então, a Petrobras vai de R$ 32,50 para R$ 33,50. Observe que, de acordo com o delta calculado pelas fórmulas de Black-Scholes, você tem um preço futuro previsto para cada opção. Por exemplo, quando a ação subir R$1, essa opção que está 7,01 vai subir 0,98 para 7,99. Essa opção PetroJ32, que está 2,25, por sua vez, irá subir 0,56 apenas para 2,81, por mais que a ação tenha subido R$1. Então é importante que você conheça essa dinâmica prevista para a oscilação das opções, para você saber como as suas operações irão se comportar. Por exemplo, a expectativa quando você compra PetroJ40 muito fora do dinheiro por 0,10 é que suba apenas 5 centavos quando a ação subiu R$1, indo de 0,10 para 0,15. E aqui você tem algumas conclusões. As opções no dinheiro, as opções at the money, têm o delta próximo a 0,50 ou 50%. As opções in the money, por sua vez, têm o delta se aproximando de 1 ou 100%. É como se aqui fosse a chance de exercício, a probabilidade de exercício. Mas o mais importante aqui é que você conheça quanto que deverá oscilar cada opção para cada alta de R$1 da ação. Então você vai concluir que a compra da opção dentro do dinheiro, como a PetroJ26, por exemplo, que está bem abaixo, o Strike 26 está bem abaixo de 32,50, ou seja, essa opção está bem dentro do dinheiro. Considerando que o seu Strike é 26, ela teria um valor intrínseco bem elevado, ou seja, a diferença de 6,50, de 26 para 32,50, é aquele valor justo que nós explicamos nas primeiras aulas de opções. É um valor justo a se pagar por uma opção dentro daquele mês, e aqui tem um valor extrínseco de 0,51, que seria a diferença de 6,50 para 7,01. Então a maior parte desse valor que você paga é de valor intrínseco. E além disso, quando a ação oscilar R$1, você terá aqui um ganho de praticamente R$1, semelhante ao ganho na ação.
Então, isso permite uma alavancagem com opções, porque a compra dessa opção tem um efeito muito semelhante ao da compra da própria ação. Lembrando, no entanto, que essa opção tem um prazo de validade de apenas um mês, ou seja, se você comprou no mês anterior, no mês subsequente, na terceira segunda-feira, essa opção irá expirar, a não ser que você tenha comprado mais de um mês antes. Mas é importante saber que existe um prazo de validade para as opções. Falando mais sobre esse assunto da alavancagem com opções, através da compra de opções in the money, pode-se deter a posse temporária de ações. As opções in the money têm um delta próximo de R$1. Então você pode utilizar em uma situação emergencial na qual você precise daquele seu capital alocado em ações. Mas não é essa a situação mais empregada. Muitas vezes o especulador utiliza desse artifício para ganhar mesmo no mercado de ações. Ele compra a opção dentro do dinheiro para ganhar com essa alta. Porque o capital exigido dessas operações é bem menor. Vejamos esse exemplo em que eu tenho a Petrobras por R$ 32,50 e sua opção PetriJ32 por 2,25. É uma opção no dinheiro, porque ali tem Petrobras por R$ 32,50, muito próximo do strike de PetriJ32, portanto um delta próximo a 0,50, tá? 0,56. Comprando 1.000 opções PetriJ32, qual será o capital empregado? 1.000 vezes 2,25, R$ 2.250. Qual o raciocínio para se entender qual o grau de alavancagem? O que acontece quando a ação oscila R$1? Para cada R$1 de alta na ação, nós temos uma previsão, uma probabilidade de uma alta de 0,56 na opção. Multiplicando por 1.000 opções, nós teremos R$560 de probabilidade de ganho nas opções. No entanto, para eu ganhar esse mesmo valor de R$560, com essa oscilação de R$1 na Petrobras, quantas ações eu deveria ter? 560. Isso equivale a um capital de quanto? De 560 vezes o preço da ação. 560 vezes R$ 32,50 dá R$ 18.200. Isso significa que o meu ganho provável na compra da opção, utilizando R$ 2.250, é o mesmo ganho provável comprando a ação gastando R$ 18.200. Então a alavancagem, nesse caso, é de 8 vezes, porque eu vou dividir 18.200 por 2.250. Então, nesse caso, foi assim que nós obtivemos o grau de alavancagem. No entanto, essas operações com opções têm algumas características que precisam ser conhecidas. Por exemplo, as opções dentro do dinheiro, quanto mais dentro do dinheiro elas ficam, menos liquidez elas possuem, às vezes dificultando o encerramento dessas operações. E as opções têm prazo de vencimento, o que provoca um desconforto em caso de forte queda no curto prazo. Agora falando da outra letra grega, o gama, ele representa quanto o delta vai variar para cada oscilação de R$1 da ação. É a taxa de variação do delta. Nesse caso, continuando o exemplo que nós vimos para o delta, prolongando a tabela com mais algumas colunas para a direita, nós inserimos 3 colunas correspondentes à variação do próprio delta, que é prevista pelo gama. Por exemplo, nós vimos que a opção PetriJ32 estava inicialmente a 2,25 e a partir de uma alta inicial de R$1 na ação, há uma previsibilidade de alta de 0,56 na opção, partindo de 2,25 para 2,81. No entanto,
Sabendo que o gama é de 0,10, quando ocorrer uma nova alta de R$1 na ação, ou seja, de 33,50 para 34,50, a próxima variação na opção não será apenas de 0,56, e sim de 0,66. Essa velocidade aumentada correspondeu ao efeito do gama, que acrescentou ao delta 0,10. Então o delta linha, o novo delta na próxima alta, foi incrementado pelo gama. Observe que o maior gama corresponde ao da opção no dinheiro. Realmente, de fato, nas opções no dinheiro, o gama costuma ser maior do que nas opções dentro do dinheiro ou nas fora do dinheiro. É o que determina a maior ou menor variação percentual na opção. É por isso que muitas vezes, quando o mercado sobe ou cai, essas opções no dinheiro são as que mais apresentam oscilação percentual, inclusive com percentuais muito expressivos naquele dia de oscilação na bolsa. Observe também que quando ocorreu a nova variação de R$1 na ação, deixou de ser at the money a PETRJ32 para ser a PETRJ34. E aqui você também constata que o delta, que era de 0,44 dessa opção, quando aumentou 0,09 com gama, foi para 0,53. E aí você observa que aquela constatação de que o delta é mais próximo de 0,50 nas opções do dinheiro fez prevalecer aqui também. Então observe que essa dinâmica vai acontecendo conforme o mercado vai subindo. E é importante você, como investidor, saber que existem esses estudos que fazem parte do modelo de precificação de Black-Scholes, para que você conheça a dinâmica de oscilação dos preços das opções. Conforme a ação ganha mais valor, a opção inicialmente ganha pouco valor, mas depois que ela fica dentro do dinheiro, ela vai progressivamente ganhando mais valor. Ou seja, vamos considerar aqui a PETRJ32. Observe que primeiro ela ganhou 0,56, ela foi ficando dentro do dinheiro, depois ganhou 0,66, e se a ação fosse para 35,50, com certeza o delta previsto seria maior do que 0,66. Então ela vai se tornando uma opção dentro do dinheiro, e esse delta vai aumentando, se aproximando de 1, conforme a opção fica dentro do dinheiro, se aproximando do comportamento da própria ação. A letra grega θ representa a perda do preço da opção pela passagem do tempo. É quanto a opção perde por dia pela simples passagem daquele dia. O que é perdido é o valor extrínseco, porque o valor intrínseco varia apenas com a mudança de preço da ação. As opções fora do dinheiro são as que mais perdem valor proporcional pela passagem do tempo. Observe esse quadro de opções e observe que o θ está representado na terceira coluna. O que aconteceria se, de um dia para o outro, Petrobras continuasse por R$ 32,50? A PETRJ26, que hoje estaria 7,01, no dia seguinte estaria por 6,98, porque ela perderia 3 centavos, já que o θ é de menos 0,03. Isso corresponde a uma perda de 0,42%. Já a PETRJ32 cairia de 2,25 para 2,18,
considerando que a ação se manteria no mesmo patamar, porque o θ considera o efeito da simples passagem do tempo, estando com a ação no mesmo valor. Obviamente que se a ação cair de preço, irão se somar a perda pela passagem do dia, a perda pela queda do ativo objeto, que é a ação. E observe também, destacado em vermelho, que embora esse θ seja menor em centavos de 0,01, é o que representa o maior percentual de queda dentre todas essas opções. Ou seja, de um dia para o outro, essa opção tenderia a cair 10% com a passagem desse dia, se a ação se mantivesse nesse patamar de 32,50. Então observe que as opções fora do dinheiro perdem muito valor proporcional pela passagem do tempo. Então comprar essas opções fora do dinheiro, muito fora do dinheiro, está sujeito a esse risco da passagem do tempo, degradar o patrimônio nesse percentual expressivo. As opções têm um prazo para acabarem. É isso que diferencia das ações. Então, opções não são ações de R$1. Quem não sabe o que é o θ tem grande chance de perder operando opções. Nesse caso, nós estamos vendo uma outra informação, que é o que acontece com a opção quando se aproxima do vencimento, a data de vencimento. Então você vê o seguinte, que faltando 20 dias para o vencimento, quando passa um dia, por exemplo, nesse caso, perde 5% do valor. Quando faltam 15 dias, a passagem de um dia faz perder 7,5%. Mas faltando 2 dias, a opção cai 50% num dia e zero no outro, se não ocorrer o alcance daquele preço de exercício. Então é importante você saber também que essa perda percentual do VR, do valor extrínseco daquela gordura, aumenta com a proximidade do exercício. Então, quanto mais perto chega do exercício, mais a perda se acelera. A corrosão do tempo vai se intensificando quando chega mais perto da data do vencimento. Observe agora o efeito do θ na compra a seco. Temos aqui novamente o exemplo com a Petrobras a R$ 32,50, em que nós iremos fazer uma simulação de uma compra de 1.000 PetroJ32, gastando, portanto, 2.250. E nós sabemos que, já visto nos slides anteriores, que quando eu comprar 1.000 opções, equivale aqui a eu comprar 560 ações, já que pelo estudo do Delta, eu vou ter uma previsibilidade de alta de R$ 560, pelo fato de o Delta ser 0,56 e eu ter 1.000 opções. Isso equivale a 560 ações de R$ 32,50, que daria R$ 18.200, uma alavancagem de 8 vezes. Nós já vimos isso há poucos minutos. No entanto, esse slide vem acrescentar a perda que o θ gera a cada dia nessa operação. Se o θ é de menos 0,07, isso corresponde à quantidade de centavos, são 7 centavos, eu sei que, tendo 1.000 opções dessa comprada, a cada dia eu perco R$ 70 na operação. Então, se eu tenho 2.250 e a ação continua pelo mesmo preço no dia seguinte, eu amanheço com R$ 2.180. Então você tem que ter essa noção de que a passagem do tempo é deletéria para essa operação. Então, uma perda de 2% de um dia para o outro. Então aqui você tem que acertar a mão, e a alta correspondente à variação da ação para cima, refletida no preço da opção, precisa superar
essa perda gerada pela passagem de um dia. Então, novamente frisando que o θ é a corrosão pelo tempo, destacando novamente que as opções têm prazo de vencimento, o que provoca desconforto em caso de queda forte no curto prazo. E aqui mostrando de uma forma mais ampla todas as gregas de Petrobras, das opções, em um determinado momento. Então observe as várias colunas em que você tem o preço da opção, você tem o preço do exercício, a quantidade de negociações, o preço teórico de cada opção, de acordo com o modelo de Black-Scholes, o último preço do mercado, que esse preço é visto no home broker, a variação naquele momento do mercado, a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda, isso também vem do próprio mercado. Na verdade, essas 4 colunas, o último, a variação, a oferta de compra e de venda, não são fórmulas, elas são captadas do mercado. O delta, o gama e o θ são cálculos. Então, observe que existem cálculos do Black-Scholes que geram essas gregas. A volatilidade implícita também é um cálculo. E o valor extrínseco também é um cálculo, é uma fórmula, porque você já aprendeu que toda opção tem um valor intrínseco e um valor extrínseco. Então aqui é um resumo geral, em que você vê, por exemplo, nesse exemplo, a Petrobras estando a 32,40, nesse momento do mercado subindo 0,65%. E você vê que a PetriJ 32, que é a opção no dinheiro, já que ela está a 32,40, embora você veja que o preço de exercício não é 32 nesse caso, é 31,75. Você tem aqui um delta de 0,64. Veja que o gama está 0,11. Observe também que existe uma outra opção aqui, que é a PetriJ 34, que está bem negociada, é a mais negociada desse momento, 1.307 negócios. Observe também que ela está com o delta 0,41, com o gama bem elevado, então essas duas opções são as mais aquecidas. Observe o θ, que é o efeito da passagem do tempo, quanto vai perder em centavos de um dia para o outro. Então é importante você conhecer o delta, o gama e o θ dessas opções. Vamos ver agora um outro exemplo, um Vale, em que você tem a Vale a R$ 33,00 e você tem aqui, portanto, Vale J 32 e 34 sendo as mais próximas do dinheiro, a Vale J 32 um pouco dentro do dinheiro, Vale J 34 já fora, mas as duas mais próximas do dinheiro. Observe que o delta 0,70 e 0,44, um gama mais elevado, que corresponde às opções mais aquecidas, inclusive com um valor extrínseco mais alto também.